Olá, seja muito bem-vindo ao Programa em Foco, o seu, o meu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca da sabedoria. Você com certeza já ouviu aquele velho ditado: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A imagem é eloquente, tem poder de comunicação. E é sobre o poder da imagem que eu converso hoje com o fotógrafo Caio Pérez. Caio, muito obrigado pela sua presença entre nós, neste momento gostoso, de trocar algumas experiências, aprender contigo. Seja bem-vindo. Imagina, eu agradeço o convite e vamos aprender juntos, né? Um com o outro. Perfeito. Primeira coisa que eu faço, pergunta que eu faço para você, Caio. Para você, o que é uma imagem? Ela é apenas congelamento de um tempo ou ela representa algo mais para você? Olha, assim, imagem, eu acho que é algo também muito pessoal. Quando eu faço uma imagem, quando eu capturo algo, para mim ela vai me representar algo. Eu entendo que quando eu capturo uma imagem, eu também coloco um pouco de mim nela. E para o espectador, para quem vai ver, se você vê a imagem, André, ou uma noiva, ou o pai de uma noiva, ou algum amigo, eu acho que cada um, de acordo com o seu repertório, com o seu histórico de vida, com a importância que talvez até a fotografia, a imagem em si tem na vida dela, às vezes é uma família que cresceu sempre com muitos álbuns de fotografia, os pais tiravam muitas fotos das crianças e elas cresceram assim. Então, esse tipo de família, ele tem uma percepção diferente para a imagem do que, às vezes, uma família que, no seu histórico de vida, tem poucas fotos que mostram um pouco do seu passado, ou um momento bom que teve entre pai e filho, ou um momento divertido entre mãe e filha. Então, assim, imagem, para mim, ela é algo muito pessoal e representa, assim, eu tenho algo, você tem algo. Quando você vê uma imagem, você coloca quem você é naquilo e, ao mesmo tempo, você tem esse feedback que uma fotografia pode te dar. É uma relação de complementaridade. Eu creio que sim, eu creio que sim. Eu creio que imagem, texto, interpretação de texto, né? Tudo depende de quem eu sou e de como eu vejo. Eu acho que fotografia não é diferente disso. E como é que foi para você? Como é que você descobriu essa paixão, essa arte que se transformou em tua função social, em tua profissão, chamada fotografia? Desde pequeno você gostava de fotografia? Não. Eu sou do outro tipo de família. Ah, é? Do outro tipo, boa. A família que a gente não tinha uma convivência muito grande de álbuns de fotografias. Meus pais têm, lógico, álbum, sim, mas nós não somos... a minha família não é uma família que normalmente fiz uma viagem de fim de ano. Tenho lá todas as fotos, a gente fez uma impressão de cada uma, vamos mostrar para os amigos. Toda visita que vai em casa olha as fotos, sim, não era sim. assim? Não era assim. O meu contato com a fotografia, nesse período de crescimento, assim, até meus 18, 20 anos, ele foi muito, muito breve. Na verdade, eu comecei com a parte de vídeo, com a fotografia em movimento, né, no cinema. Sim. E através de um serviço voluntário que eu desenvolvia com alguns colegas na igreja que eu frequento. E nós fazíamos um jornal, várias entrevistas como essa, matérias. Então a gente se divertiu muito com isso. E na época eu cursava Direito. E aí entrou um choque muito grande, porque eu sempre achei Direito super interessante. Mas para o estágio que eu já estava me desenvolvendo, para a área que eu queria puxar, eu ficava sentado dentro de um escritório e aquilo não estava me realizando. E quando eu percebi que com vídeo eu me divertia, eu fiz a opção. Eu falei, eu vou mudar, vou fazer publicidade e propaganda. Ah, você mudou de curso, então? Mudei de curso. Na época, era o curso que teria as matérias e o envolvimento que eu buscava naquele momento. Exatamente. E dentro de publicidade e propaganda, aí eu conheci fotografia, cinema, a comunicação em si, né? E aí eu me apaixonei pelos três. Então eu entrei por cinema, comecei a trabalhar com comunicação, fiz estágio na agência da Unipar e no final do ano escolhi trabalhar com fotografia. E qual foi o motivo da opção pela fotografia? Porque você em Moarama é conhecido como o fotógrafo, tem abrangência nos espaços, nos eventos, principalmente de casamento, né? Por que você fez essa opção pela última aí que você citou? A fotografia, ela entrou assim, derrubando todas as outras escolhas de uma forma muito estranha. Desde que eu entrei no curso, eu tive a fotografia por hobby, eu me apaixonei. Talvez até tenha a ver com a matéria em si, o professor, a forma de dar a matéria, sabe? E eu me apaixonei logo de cara. E esse contato, ele aconteceu durante o ano escolar mesmo. E no final do primeiro ano, um professor que iria se casar no ano seguinte me convidou. Eu gostaria que você fotografasse meu casamento.
E na época eu não trabalhava com fotografia de casamento, eu não trabalhava com fotografia, eu tinha uma câmera e era um hobby. Eu passeava... Você tinha uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, como dizia o Glauber, né? Sim, exatamente. Eu vi uma árvore com um formato interessante, nossa, vou tirar uma foto, uma folha. Era simplesmente um hobby mesmo. E quando ele me fez o convite, eu ao mesmo tempo topei logo de cara. Eu falei, lógico, pode deixar que eu vou, só que eu vou como amigo. Você contrata outra empresa e eu vou. Até porque eu fiquei um pouco receoso quanto ao convite. E nesse período ele foi me apresentando fotógrafos. Esse trabalho é um trabalho muito bom, é um trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no Brasil, tem muita tendência de fora. E quando eu vi que aquilo era fotografia de casamento, aí me apaixonei. Eu via pessoas felizes, vivendo momentos únicos, o fotógrafo em lugares maravilhosos fotografando, o resultado era incrível, eu comecei a acompanhar um pouco o trabalho de alguns fotógrafos e nesse acompanhamento eu vi imagens de making of. Pessoas fazendo fotos desse fotógrafo capturando. E eu vi naquelas expressões o quanto que ele estava se divertindo, o quanto que ele demonstrava prazer naquilo que ele fazia. E aí foi, eu acho que assim, foi o ponto-chave, que eu falei, é um trabalho bonito, é um trabalho que me emociona, e eu nem tenho nada a ver com aquele casal, e já me emociona, imagina para o casal, né? E, pô, ele está se divertindo. E aí eu busquei contato, comecei a trocar informações com esse fotógrafo, e ao mesmo tempo ele me apresentou situações de, por exemplo, eu consigo sustentar tranquilamente minha família, eu consigo viver disso, né? E isso foi acendendo várias luzes. Foi acendendo várias luzes. Foram elos, né? Poxa, isso é legal. Nossa, isso me satisfaz. Isso, além de me satisfazer, me deixa me divertir. Nossa, isso me dá sustento. Então, nesse caminho, eu tive essa escolha. Eu fiz o casamento desse meu professor e aí, consequentemente, alguns amigos da igreja, pessoas do meu convívio pessoal, eles iam se casar e gostariam que eu fotografasse. Então, eu creio que até ajudou muito, porque como eu não tinha experiência em fotografia de casamento, eu nunca tive vício de, por exemplo, isso aqui o pessoal faz há 10 anos. Eu não tive esse contato. Então, ao mesmo tempo, eu errei em muitas coisas, mas eu ousei em muitas. Você era livre. Eu era livre. Para usar. Eu não tinha roteiro. E eu acho que isso ajudou muito. Eu acho que isso ajudou muito, assim, nessa forma, nesse caminho que eu segui para minha fotografia. Porque eu já decidi o que eu faria como fotografia de casamento, como eu iria abordar a fotografia de casamento, sem saber nem nominar aquilo. Essa ideia hoje do fotojornalismo, que busca no casamento também, que já está até um tempo, assim, eu acho que já está até um pouco ultrapassada a ideia de fotojornalismo de casamento. Ela já fazia parte de mim sem eu saber, porque eu não sabia como era o roteiro normal de um casamento quando eu fui fotografar. Então, eu consegui capturar cenas de pais chorando, mães chorando, toques, coisas que falavam para mim o que eu queria dizer. Então, eu via cenas que me diziam algo e eu capturava essas cenas. O fotógrafo no casamento, Caio, não é apenas um espectador externo, né? Ele tem que estar envolvido na situação, na emoção, na celebração, para poder perceber cenas ou situações que você está narrando para a gente, que está olho pinçado, está antenado na situação. Sim, eu creio que não todos, mas eles devem. Eu acho que a maioria não fazem, mas devem. Por exemplo, eu acho que é muito importante você saber a história da família, né? Teve situações de casamentos que eu fotografei que recentemente a noiva tinha perdido a mãe. Então, sempre que se falava, até na leitura da palavra, de que os filhos eles deixam pai e mãe e seguem agora a sua vida sozinhos, eu percebi a troca de olhares entre a noiva e o pai. Sim. Então, há uma história escondida exatamente, ali, né? Exatamente. Coisa que, às vezes, para mim, como um espectador, não me diz. Mas quando você tenta se envolver, você busca informação, você começa a sentir essas coisas que o casal sente. E isso é muito, muito interessante, porque até durante o casamento você começa a se arrepiar. Você tem um pouco de experiência nessa área, também sabe. Você se arrepia, você se emociona. Tem casamentos que você termina o casamento e fala, cara, o que foi isso? Sabe, um baque de emoção. E é bom, porque isso a gente carrega para nós. Eu levo para minha casa. Eu vejo isso, eu carrego para o meu filho, eu carrego para minha esposa. O fotógrafo, ele é um profissional, sim, e tem que ser um bom profissional, como você o é, mas também ele é afetivo na situação. Eu creio que sim. Eu acho que o fotógrafo, ele tem que escolher muito bem a sua área, porque tem, por exemplo, no casamento, a pessoa tem que ser sensível. É muito estranho, às vezes. O fotógrafo de casamento, de certa forma, eu creio que ele tem que ser um fotógrafo talvez o mais completo.
porque ele vai fotografar decoração, ele vai fotografar arquitetura, ele vai fotografar cenas de objetos pequenos, então são fotos publicitárias, uma aliança, um doce, uma decoração. E, ao mesmo tempo, ele vai fotografar o básico de uma pessoa, um retrato, que são fotos com os pais, com os padrinhos, né, e o casal, e fotos de emoção, fotos dinâmicas. Então, quase talvez como um fotógrafo de esporte, que vai de um lado para o outro e procura a cena e deixa, às vezes, a câmera pronta, mas, na verdade, não está olhando para a câmera, está olhando aqui escondido para outra pessoa. Boa. Então, eu acho que o fotógrafo de casamento ele é muito versátil. Caio, no bloco anterior, a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão dessa qualidade que o profissional, o fotógrafo do casamento tem que ter. Sim. E eu parei com a pergunta, né? O que te levou a buscar justamente o campo do casamento? Porque você contou pra gente que começou com um casamento, e de repente parece que foi eclodindo casamentos, mas chega uma hora que você tem que fazer uma opção. Sim. Você tem que focar, tem que definir alguma coisa, né? Por que casamentos? Casamento é uma situação adversa, na minha opinião, de outras situações de fotografia. Eu sempre vou fotografar gente feliz. Interessante. Dificilmente, ou pelo menos na teoria não é para ser, você vai fotografar um casamento em que alguém está triste, né? Então, eu acho que são cenas que, ao mesmo tempo, me realizam por isso. Porque eu vejo pessoas felizes, eu vejo pessoas envoltas a situações em que elas estão chorando, e chorando muito, mas é de alegria. Eu creio muito que, no casamento, eu consigo me realizar quanto profissional e quanto pessoa por isso. Porque, por mais que a gente ouça falar de situações complicadas que a gente vem vivendo com a família brasileira hoje, né? A família brasileira tem sofrido muito, situações até com o país, com as pessoas, histórias trágicas que a gente chega às 6 horas e vai sentar na frente do jornal para ver. E o casamento parece que, para quem trabalha, ele é aquele momento utópico. Não, aqui dentro desse limite de tempo, desse local, é tudo beleza, é tudo alegria. É um oásis na escravidão do dia a dia nosso. Sim, eu acredito que sim. Mas você citou anteriormente que o fotógrafo tem que estar bem atento, tem que estar mergulhado na situação. Sim. E tem que conhecer a história do casal para realmente poder registrar com imagens aquele momento bonito, né? Sim. Como é que você faz para conhecer a história do casal? Como é que funciona esse esquema? Olha, assim, eu creio que talvez tenha a ver com tino de venda. Mas quando nós sentamos para conversar um pouco com o casal, é a primeira coisa que eu pergunto. Como que vocês conheceram? Vem histórias de casal que se conheceu pela internet, amigos em comum, situações talvez normais de um cotidiano e às vezes algumas situações adversas. Casais que, por exemplo, o noivo e a noiva, eles namoravam casais diferentes na época e os dois terminaram e os dois foram se consolar. Pô, mas não fica assim, né? Pô, o cara não valia nada mesmo, aquela menina também não valia nada. E nesse consolo, eles realmente se consolaram e se consolidaram como um casal. Consolidaram, né? O amor tem uns caminhos estranhos, né? Cada um acha a sua forma ali de encontrar o caminho para amar. Então, eu acho isso. Eu acho assim, Cara, foi mal, perdi. Não tem problema. A questão da história do casal, né? Como é que você vai construindo a história? Né? A história do casal, a gente consegue muita coisa quando eu vou atender o casal. Eu converso, a primeira coisa que eu pergunto é isso, como que vocês se conheceram, como que é a história de vocês? E dentre aí, o casal começa a descrever, porque normalmente numa situação bonita de amor, o carinho entre os dois, um dos dois sempre quer falar sobre isso. E é só dar corda, vai fazendo perguntas. Então o casal vai se revelando. E no dia do casamento, eu trabalho, talvez pela minha formação, eu trabalho com briefing. Então alguns dias antes do casamento... Que é briefing? O briefing, ele é um resumo de informações que eu julgo necessário para que eu dê continuidade ao meu trabalho. Por exemplo, alguns dias antes do casamento, eu envio para o casal uma lista de algumas perguntas ou situações que eu acho que vai guiar o meu trabalho para que o trabalho fique personalizado a esse casal. Entendo. Por exemplo, eu pergunto quem são as pessoas que não podem ficar fora do álbum e a relação dessa pessoa. Então, vem situações de nomes que o casal não citou em uma conversa, eu não consegui perceber durante o nosso ensaio, que são algumas fotos que a gente faz antes com o casal. Vem nomes, por exemplo, Robson, amigo de infância, que vai estar presente no casamento. Então, através desses briefings, dessas informações que o casal me dá,
eu consigo me envolver cada vez mais com a história. Você citou, por exemplo, o Robson, né? Aí você chega no evento, no casamento, na cerimônia, você tem que procurar o Robson. Eu procuro o Robson. Procura o Robson. Eu vou atrás de quem é o Robson. Por exemplo, normalmente, quando a pessoa ela tem um parentesco ou ela tem uma importância muito grande, via de regra, ela é um padrinho ou uma madrinha de casamento, né? Mas, como isso também é um número limitado, às vezes não é. E conversas rápidas com o casal já fazem despertar quem é essa pessoa. Às vezes, no casamento, eu tenho um conhecido meu que é muito amigo da família. E eu já pergunto, fulano, vem cá, quem que é o Robson? E ele me mostra. Às vezes, o próprio casal, durante a festa, durante o baile, eu pergunto, viu, nós já tiramos foto com o Robson? Quem que é o Robson? Então, eu acho que assim, pelo menos é a forma como eu trabalho. E tem me dado frutos muito bons. Porque às vezes eu pego imagens dessa própria pessoa se divertindo, se realizando, e não é incomum que essa pessoa está namorando e pela foto que eu fiz ela venha conhecer o meu trabalho e às vezes eu fotografo o casamento dessa pessoa. Um casamento é um cartão de visita para outro casamento? Eu creio que sim. É a forma de você mostrar, até para essa pessoa no caso que a gente está usando como exemplo esse tal de Robson, ele já vê como eu fotografo. Ele não viu eu tirando a fotografia, ele está se divertindo e ele está feliz. Para o casal que quer uma imagem bonita, quer mostrar o amor e ao mesmo tempo quer se divertir, quer curtir com os amigos, com o familiar, isso eu acho que é determinante, né? Porque ele não teve que ficar parando para tirar foto, ele não cansou de tirar foto e ele tem foto bonita. Foto que transmite emoção e, ao mesmo tempo, curtindo o evento. Então, dependendo do contato que você tem com os noivos, essa conversa, desse briefing, etc., o resultado é outro. Com certeza. Eu tenho alguns casamentos que eu realizei e o casal, por situações adversas ou correria por estar próximo do dia do casamento, o casal às vezes não manda o briefing. E é uma loucura para se trabalhar. Porque, de certa forma, eu fico sem o meu chão, o meu guia do que esse casal gosta. Por exemplo, tem noivas que não gostam ou não querem que eu fotografe, de certa forma, a decoração. Para ela não é importante as pessoas. E tem noiva que quer ver esses detalhes. Então, isso tem uma informação no briefing, que ela me responde sobre isso. Ou sobre pessoas que não podem ficar fora do álbum. Então, quando o casal não me fornece essas informações, eu trabalho com o que eu tenho. Não significa que eu não vou perceber que uma pessoa é importante. Às vezes a pessoa está chorando, às vezes a pessoa está se emocionando. Então, visualmente, a gente faz um filtro também. Mas quando o casal ele envia as informações, a gente tem uma forma de contato mais fácil, o casal ele responde, nos preenche com essas informações, via de regra o resultado é mais emocionante. É como se ele dissesse assim para você, né? Ó, Caio, o nosso amor é assim. Sim. E a gente quer registrar em imagens o nosso amor dessa maneira. O briefing seria isso? O briefing seria isso. O casal me fala, me demonstra quem eles são, como eles gostam de namorar. Quando nós fazemos aquelas fotos prévias, que a gente chama de ensaio ou pré-wedding, o casal ele já se revela um pouquinho. Tem casal que é totalmente brincalhão, tem casal que não, é um casal mais fechado, mas ao mesmo tempo muito romântico. Sim. Então você vai capturando essas formas e no dia do casamento todos esses contatos vai deixando você mais à vontade, o casal mais à vontade com você e só tende a ajudar no dia do casamento. Você é criterioso com o seu trabalho? Chegou o momento que você olhou as imagens, fotografias e falou assim, não está legal isso, e apresentou para os noivos e eles amaram? Sim, é muito comum. Comum? Por exemplo, na verdade, assim, quando eu não gosto de uma foto, eu excluo. Ah, você exclui? Eu excluo da seleção. Eu não deleto, mas essa foto não vai. Tanto que, com o passar dos anos, eu sempre imaginei o seguinte, poxa, eu estou melhorando e eu vou fotografar um número menor de fotos e de mais qualidade. Só que, em vista das situações, você começa a perceber cenas que antes você nem percebia e que essas cenas são muito boas para o casal, são produtivas. Hoje, cada vez eu fotografo mais. Eu comecei fotografando o casamento com 1000 fotos, eu tirava 1000 fotos. Hoje eu tiro 4000, 3000. Em um casamento em são um 4.000 casamento, fotos? Em um casamento. Lógico que é variável. Tem casamentos que têm cenas e prazos de durações maiores que outros.
mas em média 3.000 fotos eu tiro em um casamento. E dessas 3.000 fotos eu seleciono 300, 400. E nesse processo de seleção, ainda vai contar toda aquela emoção que você viveu, a relação, a celebração do casamento, ela tem que voltar para você escolher e selecionar. Ela tem que voltar para selecionar. É até interessante que foto, imagem, como você disse na abertura, uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, porque também é mensagem. E para você dizer algo de forma mais clara, por exemplo, se eu falar maçã, você pode imaginar uma maçã verde, uma maçã vermelha, uma maçã grande, uma maçã pequena. Se eu mostrar a foto dessa maçã, você já sabe do que eu estou falando. Sim. Então, como mensagem, como um canal transmissor, a fotografia ela me diz muito na hora de eu selecionar e editar essas fotos. Por exemplo, tem foto que eu vou colocar preto e branco, tem foto que não. Por quê? Cor, na minha opinião, normalmente quando eu vou mandar uma imagem com cor, é um canal de leitura a mais que o cérebro da pessoa vai interpretar. Ele tem que ler a cor, tem que distinguir o que é vermelho do que é azul. No preto e branco, não. Ele não tem que fazer isso. O cérebro captou somente 2 cores. E, ao mesmo tempo, quando a imagem ela é preto e branco, ela gera um impacto mais rápido na mente da pessoa. Então, tem imagens que, se eu colocar a mesma imagem colorida e preto e branco, a imagem que vai chocar, vai emocionar é a preto e branco. Porque ela deu um choque de mensagem mesmo, de transmissão maior com a pessoa. A pessoa bateu o olho e já se impactou com aquilo. Então, isso tem um pouquinho na hora da escolha da imagem. Tem fotos que, ao contrário, para mim, ela transmite algo somente no colorido. E tem fotos que recebem ambos os tratamentos. Então, eu mando daí essa última decisão para o casal que vai dar essa palavra final. E para quem pensava que fotógrafo era só apertar o clique, se engana muito, né? Tem um trabalho intenso, um trabalho também emotivo junto aí, afetivo. Caio, nós terminamos o bloco anterior falando um pouquinho dessa intensidade do trabalho do fotógrafo, que é um serviço intenso, não só porque desgasta, né? Sim. Mas porque também envolve o afetivo. Como é que você sai dos casamentos, acaba os casamentos e vai na parte de trabalhar as fotos, quando você entrega para os noivos as fotos? Você se sente cansado, desgastado, revigorado? Quais são as sensações que vêm para você? Olha, isso também depende muito de cada casal. Por exemplo, tem casamentos que eles são esgotantes, às vezes pelo tempo de duração, né? Tem casamentos que um fotógrafo, eu que trabalho às vezes em casamento, 14, 15 horas em pé durante o dia. É um trabalho puxado, cansa muito. Só que emocionalmente não. É um casamento que emocionalmente eu saio revigorado. Sim. Ao mesmo tempo, existem situações ao contrário. Eu não saio tão cansado fisicamente, às vezes, não sei, às vezes a minha semana de rotina foi mais tranquila, então fisicamente eu estou mais preparado, só que às vezes é um casamento que não me deixou tão emocionado ou tão empolgado contra os outros. Então varia muito para casamento. Mas no processo de seleção de imagens, você começa a reviver aqueles momentos, você seleciona ali. Eu acho interessante que tem casamentos que tem algumas situações ruins. Por exemplo, às vezes um convidado está discutindo com a namorada e você não fotografou isso, mas ele saiu de fundo numa foto. Ou às vezes a pessoa saiu com uma cara de brava, porque às vezes ela estava durante uma fala, alguma coisa. Uma dor, alguma coisa? Sim, Né? acontece de diversas formas. Às vezes não estava contente com algum serviço. Então isso acontece. E eu vou selecionando. Então é interessante porque isso não está feliz, isso não demonstra alegria. Não faz parte do casamento. Então acho que o casal até me contrata para isso. Para que eu mostre para eles tudo que pode transmitir emoções positivas, que pode chocar e espantar de forma positiva. Sim. E trazer carinho um para o outro no dia a dia. Nesse processo de seleção, a gente vai fazendo isso. A gente não exclui o que é ruim. A gente seleciona o que está evidente que é muito melhor. A gente seleciona sempre cenas que vão transmitir emoção. Né? Não é talvez, igual eu vi, uma certa vez uma pessoa dizer que para selecionar foto é fácil, você vê a foto que não ficou boa e você deleta. E eu creio que não é isso. Na hora de você selecionar, você também conta uma história. Por isso que é importante você conhecer quem é a família, você conhecer quem é a história. O que está em jogo na seleção não é apenas a qualidade da fotografia. Não. É a história. Não. Né? E, na minha opinião, a qualidade é o menor dos itens. O menor dos itens. Eu creio que sim. Porque eu gosto, por exemplo, tem fotos que a gente vê que talvez está um pouquinho granuladinha, quase com a aparência de que é uma foto em baixa resolução. Eu sou apaixonado por foto granulada. Então tem fotos que eu capturo que necessidade da imagem, ela está com uma luz que a gente chama talvez uma luz perfeita. Ela está totalmente nítida,
ela traz uma visão para aquilo que eu quero. A captura, tecnicamente, está perfeita. Mas eu coloco o grão, eu desfoco um pedacinho da imagem, porque eu quero que o meu observador ele olhe diretamente para o outro lado. Então, na edição, eu acho que a gente também continua nesse processo de contar uma história. E quando o casal recebe as fotos, recebe um DVD para escolha, ou um material impresso, eu acho que ali é pelo contrário. Opa, o casal está feliz. Porque é a história deles. É algo que eles não venderiam por dinheiro nenhum. Né? É algo que às vezes me choca, porque quando a gente ouve falar de tragédias, igual eu comentei com você, que foto tem isso também. Tem o lado do fotojornalismo, tem o lado de fotografar catástrofes. Quando acontece uma tragédia, a última coisa que alguém pega são os materiais fotográficos. Sim. E a primeira coisa que você volta a buscar é isso. Porque eu creio que a fotografia em si, ela tem esse elo de ligação, passado, presente e futuro. Então ela mostra, por exemplo, o casal que às vezes está passando um momento difícil de vida, está brigando muito, o marido está estressado em coisas de trabalho, desconta às vezes na esposa, a esposa com filhos desconta no marido. Situações que hoje é normal do nosso cotidiano. Mas eu acho que quando o casal para ver o álbum, é a mesma coisa que talvez a foto de uma pessoa que olha e fala, pô, era isso aqui, ó. Olha como era alguns anos atrás. E pode voltar a ser. Busca das origens. Exatamente. Eu acho que a fotografia ela transmite muito esse elo de ligar, de mostrar que, na verdade, aquilo que talvez esteja hoje, ela é totalmente imutável, porque antes era muito melhor. E a fotografia de casamento, eu creio que deve ser isso. Porque se fosse para registrar simplesmente o evento, né, eu acho que talvez casais não investiriam tanto com fotografia, comigo ou com diversos outros fotógrafos também da nossa cidade. Eu acho que o casal, quando ele contrata o fotógrafo, ele está se identificando com a forma como aquele fotógrafo vai mostrar para ele como tudo que ele vive hoje era bom. Sim. Para que ele possa resgatar aquilo, talvez, para contar para os filhos, ou no momento ruim. E nesse sentido, a responsabilidade de um fotógrafo é enorme. Ah, gigantesca. Você não só faz parte da história de uma pessoa, como você deve contá-la. Você viver a sua história hoje já não é fácil. Né? E você ter essa responsabilidade é algo que gera tensão no dia de fotografar um casamento. Sempre que eu vou fotografar um casamento, me dá frio na barriga. Não tem, pelo menos na minha opinião, não tem aquela de, por exemplo, agora eu já acostumei. Tô na minha praia, né? Tô na minha praia. Não tem, pode acontecer uma situação adversa. O fotógrafo ele sempre deve ver, pelo menos de casamento, o seguinte: o casamento, qual que é o casamento mais importante da minha vida, o que eu estou fotografando? É o próximo. Porque quando você dá essa devida atenção e importância, você toma cuidados que talvez a zona de conforto não te deixaria. Por exemplo, eu sei que meu equipamento está carregado, não vou talvez carregar de novo as baterias. Pô, mas às vezes você esqueceu que você fotografou em um outro momento e não está carregado. Coisas que durante o nosso dia a dia a gente não toma aquele devido cuidado. Pô, meus cartões de memória, como é que eles estão? Então, quando você dá essa importância, essa atenção, que merece de fato, você não deixa acontecer esse tipo de coisa, sabe? Nossa, eu esqueci tal coisa. Não, mas então você não se preparou antes para aquilo, né? Então, é essa tensão da gente saber que é um momento importante, é um momento que nunca vai se voltar atrás. É uma decisão que, para mim, eu atendi o casal, fotografei o ensaio, estou fotografando o casamento. Talvez eu tenha nesse período 5, 6 contatos. Só que o casal está 1 ano, 2 anos planejando diariamente, arduamente, tudo aquilo. E a noiva e o noivo às vezes estão poupando dinheiro para isso há 10 anos, há 8 anos. Então, isso é muito sério. É algo muito sério. E na realidade, esse casal entrega para você, nas suas mãos, a história deles, né? A história deles. Fala, olha, Caio, está aqui a nossa história, nós somos assim, nossa relação é assim, nosso amor é assim. Eternize isso, né? Eternize isso. E é interessante que são 2 histórias diferentes. É quase como um soldador. Una essas histórias. Nós vamos caminhar juntos. Que mais Quero bonito. que você faça isso agora. Que mais bonito. E é importante que, ao mesmo tempo, eu também faço parte dessa história. E durante a rua a gente encontra vários casais que a gente fez o casamento. E é muito, muito interessante o carinho que nos dão. Eu fui atender uma noiva recentemente e eu fotografei o casamento da irmã dela. Nossa, a mãe dela me tratou tão bem. De uma Como se fosse forma, da família. Nossa, eu me senti assim, lisonjeado, de verdade.
porque não só tratar bem de ser educado, ser cordial, mas de demonstrar importância. Perguntou da minha família. De reconhecimento. De reconhecimento mesmo. Eu acho que isso aí não tem preço. Né? Caio, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço imensamente a tua presença entre a gente, a tua sabedoria, a partilha de vida. E, pessoalmente, para mim, você mostrou que tirar fotografia em casamento é muito mais do que ser um técnico, né? É ser alguém que tem afeto. E porque tem afeto, é humano. Isso é bonito, né? Então, eu agradeço muito essa tua partilha comigo, com quem está em casa também. Muito obrigado pela tua presença. Imagina, obrigado pelas palavras. Eu que agradeço a oportunidade e muito amor para nós, para nossas famílias. Que Deus nos abençoe. Amém. E obrigado a você também pela audiência. Até o próximo programa. Aproveite esse espaço do teu próximo programa para tirar boas fotos e boas lembranças e guardar os momentos bons. Um forte abraço. Tchau, tchau.